Vamos falar muito sobre Copa Sul-Americana, porque o Corinthians, agora há pouco, terminou lá na Neoquímica Arena. O Corinthians conseguiu uma vitória importante, fez 3-0 no Fortaleza, no jogo da volta. Já havia feito 2-0 lá no Castelão, em Fortaleza. Então, no agregado, uma goleada, né? 5-0. Surpreendentes, pelo menos para mim, surpreendentes 5-0 a favor do Corinthians. Por isso, o Corinthians é o primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana. Vamos falar também sobre Libertadores. Hoje conhecemos o primeiro semifinalista também da Copa Conmebol Libertadores. É o River Plate, né, que venceu o Colo-Colo por 1-0 e, como todo mundo já esperava, está na semifinal. E agora aguarda o vencedor do confronto entre brasileiros, Atlético Mineiro ou Fluminense. Uma dessas duas equipes jogará contra o River Plate em uma das semifinais. Vamos falar sobre os 3 confrontos da Libertadores de amanhã e os 3 envolvem equipes brasileiras, tá certo? Aguarde tudo isso daqui a pouco dentro do Troca de Passes, que tem as presenças ilustres de Carlos Eduardo Mansur e de Jéssica Sescon. Tudo bem, Mansur? Eu disse aqui que, para mim, foram surpreendentes. Não a classificação do Corinthians, mas os 5-0 impostos diante do Fortaleza, que é o terceiro colocado agora, né, do Campeonato Brasileiro, para mim, são bastante surpreendentes, Mansur. E para você, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jéssica, todo mundo que assiste o Troca. Na verdade, eu acho que o resultado de hoje fica muito condicionado pela ida, né? É impossível você dissociar uma coisa da outra. O jogo de hoje era um jogo até bastante equilibrado, até o primeiro gol do Corinthians abrir o jogo definitivamente, né? O primeiro tempo que interessava muito mais ao Corinthians do que ao Fortaleza, de um jogo muito amarrado, de um jogo de pouca chance, de muita marcação, de dificuldade dos times de criar tanto, até o Corinthians um pouco mais perigoso, mas era um jogo muito fechado. Interessava mais ao Corinthians, que tinha construído 2-0 na ida. Acho até que no todo, se você olha 2-0 no Castelão, 3-0 na Neoquímica Arena, ainda assim acho que o Corinthians foi até melhor time no jogo da ida do que hoje. Hoje era um jogo muito amarrado, até que o Fortaleza no segundo tempo faz mudanças, se coloca no campo de ataque, foge até um pouco do que é a sua característica mais habitual, acaba se expondo demais. O Renato Kaiser tem a bola que poderia até mudar a situação do jogo um pouquinho antes do Fortaleza. Do segundo tempo. Instantes antes de sofrer, com um time muito exposto, muito aberto, que não é característica do Fortaleza. O primeiro gol, a partir dali, acho que o Fortaleza, até sob o ponto de vista de ânimo, de moral, de crença mesmo nas suas possibilidades, ele desabou no jogo e o Corinthians teve o jogo à feição. Jéssica Sescon, boa noite, Jéssica, bem-vinda ao Troca de Passes. O Corinthians, inegavelmente, está melhorando de rendimento, está fazendo com que o seu torcedor possa acreditar até na conquista de título, que parecia um absurdo, né, algum tempo atrás, mas hoje o torcedor pode acreditar. O Corinthians já é um dos semifinalistas da Copa Sul-Americana e com a bola que tem jogado, especialmente nas últimas partidas, é permitido ao torcedor corintiano acreditar em conquista de título, inclusive, em 2024, né, Jéssica? Boa noite. É por aí. Boa noite, Felipe, Mansur e quem nos acompanha aqui no Troca. Acho que essa é a grande notícia do Corinthians, para o torcedor corintiano, a melhora que o Corinthians vem apresentando dentro de campo. Claro que se classificar na Sul-Americana é a notícia da noite, mas pensando no ano do Corinthians, a notícia é um time que sobe de produção. O Ramon fez alguns ajustes táticos, que o Mansur depois vai explicar tudo para a gente, mas são mudanças importantes que o Ramon fez para fazer esse time do Corinthians se sentir mais à vontade em campo. E o que eu percebo é um Corinthians mais tranquilo para jogar, com dificuldade de criação. Acho que o primeiro tempo foi pobre para as duas equipes, em especial para o Fortaleza, que precisava buscar esse resultado. Mas é um Corinthians que fica mais à vontade jogando diante do seu torcedor. Se a gente lembrar, algumas semanas atrás, como era difícil, pesado para o Corinthians jogar na Neoquímica Arena, não. Agora é um Corinthians que se sente à vontade, que gosta daquele clima que vem da arquibancada e que faz isso acontecer dentro de campo. Aos pouquinhos é um Corinthians que melhora assim. Na fase mais decisiva do ano, pensando em Brasileirão, é um Corinthians que dá muita esperança para o torcedor, sim. Sem se desligar, né, Mansur, do que é o objeto primário do Corinthians, né, dito até pelos próprios integrantes da comissão técnica do clube, que foram muito claros em dizer que o principal nesse momento é tirar o time da zona do rebaixamento, evitar que o Corinthians volte à segunda divisão do futebol nacional. Só que é o seguinte, né, as fases vão passando, o ritmo vai melhorando, os jogadores vão crescendo, até jogadores que teoricamente não são titulares, o grupo vai se fortalecendo, ganhando confiança e o Corinthians, aparentemente, se continuar com esse desempenho, tem tudo para escapar
da degola, né, no Campeonato Brasileiro. E quem sabe até, como cereja do bolo, conquistar um título, seja na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, porque passou a absolutamente ser possível, né, Mansur? Não, o título está ao alcance. A gente sempre precisa manter, eu acho, não é ficar repetindo isso toda hora, mas eu acho que é sempre bom ponderar para a gente não normalizar algumas coisas. Vem você assim. querer jogar balde de água fria no torcedor do Corinthians, Não, hein? assim, o Corinthians melhorou, o Corinthians hoje, você olha para a qualidade dos jogadores que estão no elenco, para o futebol jogado, a tendência é, em tese, é ele sair dali. A questão é que os rivais que não são tantos assim, né? A briga parece estar muito concentrada ali em menos times na parte de baixo da tabela, especialmente em times que você imagina que não vão pontuar tanto. Até, embora você possa ver, o Atlético Paranaense não consegue ter uma sequência boa, o Bragantino tem uma sequência assustadora. Tá louco para descer o Bragantino, exatamente. Né? E aí você pode juntar esses clubes ali a times que têm um investimento. E aí você pode juntar esses clubes ali a times que têm um investimento claramente menor na briga contra o rebaixamento, como o Atlético Goianiense, que já está bem embaixo da tabela, como o próprio Cuiabá, como o Criciúma, como Vitória. Juventude. O Juventude, mas o Juventude tem uma pontuação boa e em casa ele rende bem, por isso que não é tão simples. Enfim, a briga não está simples justamente por isso, né? Você tem 4 times com um investimento menor e que, de fato, parecem ter uma projeção de ficar ali até o final, e outros que você enxerga um potencial também de pontuarem, como o próprio Bragantino, como o próprio Juventude. Mas, enfim, a grande questão é, você olha para o Campeonato Brasileiro, que te dá um panorama do que é a temporada inteira, e você vê o Fortaleza bem à frente do Corinthians na tabela. E aí, quando esses times vêm se encontrar numa quarta de final de competição sul-americana, de repente o Corinthians tem, vamos lá, Hugo Souza, André Ramalho, Carrillo, Martínez, Memphis Depay entrando, vários jogadores que ele contrata a custo altíssimo e que terminam por provocar um duelo. Gente, a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza desse duelo é indiscutível. Um 5-0 acumulado, não tem como discutir. O que tem para discutir é como o Brasil permite que o Corinthians tenha feito essa quantidade de contratações com um monte de compromissos não cumpridos. E quando se coloca o Corinthians e Fortaleza de frente um para o outro, é o duelo de quem cumpre tudo o que tem que cumprir contra quem não cumpre nada do que tem que cumprir. E consegue contratar jogadores porque sobra dinheiro do que deveria ser. O Corinthians, evidentemente, vai ter sempre mais receita do que o Fortaleza, já vai ter mais recursos por o tamanho da sua torcida, pela sua capacidade de mobilização, pela sua capacidade de gerar receita. Ainda turbinado por um endividamento gigantesco, o não cumprimento de vários compromissos em relação a muitos dos seus credores, e ainda assim investindo altíssimo no futebol. Isso é sempre importante não deixar de lado para a gente não perder um pouco o olhar crítico sobre questões estruturais do futebol brasileiro. Quanto ao campo, eu acho que o Corinthians foi bastante superior no Castelão, no primeiro jogo. Acho que isso fez muita diferença. O Corinthians lá fez um jogo estrategicamente bastante superior ao Fortaleza. E aí ele construiu um 2-0 que já era quase irreversível a essa altura. E aí, quando o Fortaleza tenta sair, ele sai um pouco do que é a característica desse time atual, do que esse time tem de melhor, que é uma solidez para a sua capacidade de acelerar. O Fortaleza perde uma bola no campo de ataque, fica com 8 jogadores à frente da linha da bola, tem uma transição defensiva muito lenta, difícil, e aí o Romero consegue fazer o primeiro gol. A partir daí o jogo muda muito de característica, né? Porque é o Corinthians atacando muito espaço. Como hoje tem muito mais talento nesse elenco do Corinthians do que há um tempo atrás, esse talento junto com o espaço, ele fica numa situação bastante cômoda na partida. Agora, algo que o torcedor também tem para comemorar, Jéssica, é a recuperação de Yuri Alberto, né? E os últimos jogos, talvez o pessoal tenha cobrado demais do Yuri, algo que ele não é que não possa oferecer, mas que não seja talvez a especialidade, embora faça também. Talvez o Yuri não seja um artilheiro, né? Talvez ele não deva ser cobrado para ser um grande artilheiro, né? Um artilheiro de 30 gols, 35 gols por temporada. Mas ele parece muito mais ser um segundo atacante, que funciona melhor com um jogador que esse sim seja mais centroavante, podendo usar a velocidade que ele tem. Ele briga muito, né, contra os defensores adversários. Hoje participou ativamente dos gols, com passes, né, decisivos. Então, é um cara que está se recuperando dentro do clube.
talvez recuperando um pouco do prestígio com a torcida, ou bastante do prestígio com a torcida, e que talvez venha menos cobrança para que ele seja o 9 de fato, que meta a bola na rede, né, gente? Eu acho que tem um papel importante do Ramon nisso tudo. O Ramon, ele é um cara que ele chega como treinador para realmente inflamar o vestiário e dar um ganho de ânimo, né, para a equipe, de realmente uma força psicológica muito grande. Esse impacto ele é imediato, isso aparece. Mas o treinador também tem que ser sensível para as características individuais de cada jogador. E nesse momento o Corinthians está mais próximo do que vai fortalecer e do que vai favorecer o jogo do Yuri Alberto. Já está jogando com 2 atacantes, isso favorece mais um jogador de mobilidade como é o Yuri. O Yuri, aonde ele passou, ele mostrou essa facilidade em se posicionar no campo para ser um cara, ou para receber essa bola em profundidade, ou para jogar fazendo a diagonal nas costas da defesa. Isso favorece quando está no jogo de dois atacantes só. Por que eu falo da importância do Ramon olhar para isso? Porque muitas vezes o treinador tem a sua ideia de jogo e tenta encaixotar o time dentro daquela ideia. Joga só com 3 atacantes, então o Yuri tem que ser o centroavante, tem que ser o cara posicional, tem que ser o cara para fazer o pivô. Não é o jogo do Yuri. Embora um dos gols, inclusive, ele faz muito bem o pivô e dá um passe muito bom. Acho que foi o primeiro gol, inclusive, do Corinthians. Mas a característica dele é muito mais do que isso. Eu acho que ele é um jogador muito versátil, com características que faltam aqui no Brasil aos atacantes brasileiros. Geralmente, os atacantes são muito formados ou para ser pelas pontas ou como um cara de referência, mas não para ser esse cara de mobilidade. Acho que o Yuri se dá muito bem nisso. Tinha uma carga, um peso muito grande, uma responsabilidade enorme em cima dele, que eu acho que ele não tinha condições de entregar naquele momento que foi no primeiro semestre do Corinthians no ano, por todo o contexto do Corinthians também. E agora, num cenário que está mais tranquilo, porque a equipe está rendendo e porque está mentalmente mais tranquila, ele rende mais e porque o contexto tático está favorecendo isso. Então, acho que tem um pouquinho aí do dedo do treinador, sabe? Que olhou para esse jogador, que entendeu qual que é a característica individual dele para preparar um time para ele. E ele vem crescendo demais de produção. Acho que tende a ser a dupla ele com o Memphis. Acho que esse é o caminho. Mas você vai tirar o Romero? O cara está fazendo gol à torta e direito, você já está tirando o Romero do time, gente? Se o Memphis é pai. Pois é, como é que faz agora? Porque o Romero tem feito gols nas últimas partidas também. Ele é o artilheiro da Arena, né? O maior artilheiro da Arena. O Depay tem um lugar do Romero hoje, do Yuri no fim de semana. Exato. Do Atlético Goianiense. Exato. Ainda não dá para ter exatamente a certeza do que pensa o Ramon. É duro que tá difícil mexer no time, né? Daqui a pouco o Memphis vai ter condição física, mas a ele gente se impõe, imagina. né? Aí não a gente vai ter condição física logo mais para começar as partidas, né? E aí é uma questão de o Ramon decidir quem é que sai para a entrada dele. Fato é que nesses 2 jogos, né, parte dos jogos que o Memphis atuou, vem deixando boas impressões, né? Já havia entrado bem no primeiro jogo, claramente com ainda uma falta de ritmo e tal, mas com passe sempre para frente, né? Tentando deixar alguém em uma condição melhor. Hoje já saiu o primeiro passe para gol, primeira né? assistência. É. A qualidade técnica, obviamente, está ali, né? Isso aí eu acho que tem pouca razão para duvidar. A questão vai ser, tem uma diferença de característica, eu acho, Yuri Alberto Romero, e aí ver como o Ramon vai entender esse casamento da dupla. Além disso, vai ter que pensar também na seguinte questão. Acho que hoje o Corinthians é o Corinthians do losango, né? Se tem um legado que é a Sul-Americana, que não era prioridade, mas agora vira um título também que está ao alcance aí. O Corinthians chega ao final da temporada vivo em 3 competições, vivo em termos, né, lutando contra o rebaixamento em uma e vivo por título nas 2 Copas. Se há um legado que a Copa Sul-Americana deixa, primeiro foi de afirmar alguns jogadores que, em tese, pareciam não estar com tanto espaço no time principal e hoje já são jogadores que jogaram, por exemplo, no jogo de sábado, né, que eram da formação que foi ao Castelão, que era totalmente modificada em relação ao time que tinha enfrentado o Botafogo no Rio. Teoricamente, o titular estava no final de semana, né? No time que enfrentou o Botafogo na outra rodada do Brasileiro, ele teve 9 mudanças para o jogo com o Fortaleza no Castelão. E aí 5 jogadores daquela formação já foram aproveitados no jogo contra o Atlético Goianiense e um dos mais simbólicos para mim é o Bidon, né, que vai ganhando espaço, faz outro grande jogo e vai se acomodando no time. A questão é que o Memphis é um jogador que gosta muito de fazer. Se o Yuri é um jogador de atacar mais espaço, o Romero também é um jogador um pouco mais vertical, o Memphis é um jogador que divide um pouquinho na bola. Como nessa formação do losango, com o meia, seja o Garro, seja o Coronado, como o Corinthians vai ocupar a área quando o Memphis for formar essa dupla. Como é que isso vai se acomodar para o Corinthians não perder a agressividade.
por outro lado, vai ganhar um nível de qualidade técnica acima da média para o futebol brasileiro. Né? Agora, devido ao que, né? O treinador sempre diz, né? O campo está mostrando, né? E acho que o Ramon e o Emiliano, né, entenderam muito bem isso. Porque se a gente olhar para o time hoje e olhar especialmente para esse meio-campo, me parece o meio-campo titular, com a entrada do Garro no lugar do Coronado. Acho que essa formação, Zé Martínez, Carrilho e Breno Bidon, vai ser a formação titular do meio-campo do Corinthians para a sequência da temporada, né? Porque os três acho que deram um misto de segurança defensiva, porque são jogadores com bom poderio de marcação, mas que todos têm qualidade para jogar, né, Jéssica? E olha que foram bem testados hoje, porque o Fortaleza é uma equipe que expõe muito seus pontas. E isso exige que esse meio-campo, que os volantes façam a cobertura, já que é um esquema que não tem pontas, já que o Corinthians está jogando com uma dupla de ataque. Então, esses volantes eles precisam estar muito ligados a essa cobertura dos lados do campo. Por isso que quase ninguém adere no Brasil a esse losango mais. Todo mundo adere aos três atacantes, porque é pela cobertura dos lados do campo. Então, foi um bom teste para esse losango jogar contra o Fortaleza, porque o Fortaleza ataca justamente os lados do campo com muita agressividade. Hoje eu acho até que o jogo do Fortaleza foi pobre demais no primeiro tempo, deveria ter se exposto um pouco mais, já que precisava do resultado, né, na minha opinião. Mas ainda assim testou bastante. Então, esse ajuste, esse trio de volantes, ele precisa estar muito afinado com os laterais para fazer essa cobertura dos lados do campo. E funcionou bem. Por isso que me empolguei, de certo modo, em ver esse Corinthians jogar, porque traz algo de diferente. A gente está muito acostumado àquele esquema de pontas que acaba travando e condicionando alguns jogadores e priorizando apenas alguns jogadores com certas características para entrarem no jogo. Acho que a partir do momento que se olha para as características dos jogadores do Corinthians, pedia de fato algo diferente. E o Ramon fez. Domingo tem o São Paulo e Corinthians, hein? Isso. Lá no Mané Garrincha, em Brasília, mais um jogo em Brasília, São Paulo e Corinthians por lá. Deixa eu apresentar para vocês aqui os números do jogo, né, da Neoquímica Arena, o que eles dizem para a gente aí a respeito do que foi esse 3-0, se o placar acaba revelando bem o que aconteceu nos 90 minutos. Posse de bola, o Corinthians, né, um pouquinho a mais, uma posse de bola muito equilibrada, 51% a 49%. Nas finalizações também, 9 do Corinthians, 11 do Fortaleza. 5 no alvo do Corinthians contra 4 do Fortaleza. Escanteios, 3 do Corinthians, 4 do Fortaleza. Faltas cometidas, 13 a 12. Impedimentos, nenhum do Corinthians, 0 do Fortaleza. A gente vai mudar a página agora para vocês acompanharem as outras estatísticas. Passes trocados, quase um empate técnico, né? 300, poucos passes das duas equipes, né? 387 a 391. A precisão baixa também, 81% do Corinthians contra 83% do Fortaleza. 11 a 18 em desarmes, cartões amarelos 4 para o Fortaleza, 1 para o Corinthians. Não tivemos expulsões. E chama atenção o mapa de calor aí dos dois times, né? O Corinthians mais concentrado no campo defensivo e o Fortaleza bem espalhado ali pelas duas laterais. No segundo tempo, quando o Corinthians chega mais e constrói a vitória, basicamente é contra o Fortaleza já muito aberto. Então ele chega em poucos passes, ele chega ao gol. O Fortaleza, o Vojvoda curiosamente hoje optou no lado esquerdo, que está menos marcado ali como presença do que o lado direito. O lado direito tinha o Marinho, com a chegada do Tinga. O lado esquerdo era o Emanuel Martínez, que não é, na verdade, um ponta, né? É mais um meio-campista. No segundo tempo, ele até tenta entrar com o Breno Lopes por ali. O Breno até tem um chute bom de fora da área, mas o Fortaleza não conseguia. Faz o gol. E acaba anulado. É verdade, também. É verdade. Ele chuta aquela bola que o Hugo Ele entrou bem no jogo. É verdade, depois tem o gol que é impedimento. Exatamente, perfeito. Né? Então, o Fortaleza não incomodou tanto, especialmente no primeiro tempo, por aquele lado. Tentou concentrar mais o jogo no Marinho. O Fortaleza acabou não conseguindo fazer no primeiro tempo o que a Jéssica falou. Com esse losango, que até o Campinho aqui ajuda a gente a visualizar, né? Por que a gente fala tanto da questão do losango? Novamente, a gente se acostumou a ver times, vou só mexer aqui para dar uma ideia para quem está em casa, defender do que a gente chama de 2 linhas de 4, né? Que é isso aqui. O Corinthians, na verdade, usa um losango. Um primeiro volante, dois volantes ou meias, um meia direita, um meia esquerda, Carrilho e Breno, Martínez aqui, e o Coronado, no time titular do Corinthians agora, que também está adotando o modelo, é o Garro, mas aqui o Coronado hoje. Em geral, isso faz com que as laterais dos volantes o time tem menos largura, né, para defender essa linha de meias. A linha de 4 preenche melhor a largura. Os times, em geral, tentam inverter bolas. Como o Fortaleza, especialmente aqui do lado do Carrilho, não tinha um ponta e o Corinthians conseguia defender bem com os laterais protegendo esse espaço, o Fortaleza acabou tirando pouco proveito. Agora, como o Corinthians conseguia ter 4 homens no meio,
contra um trio de meio do Fortaleza, muitas vezes ele obrigava um jogador do lado a vir marcar por dentro, e a melhor chance do Corinthians foi quando ele, assim, conseguiu liberar esse espaço para o Mateuzinho atacar o corredor pela direita. O Corinthians teve a melhor chance do primeiro tempo. Aliás, o losango ele favorece a subida dos laterais, inclusive, Claro, né? o corredor muitas vezes fica para eles, a não ser quando um dos pontas também pode fazer esse movimento. Em dado momento, o Ramon Dias, no primeiro tempo, faz uma inversão do Breno para a direita, Carrilho pela esquerda, os dois ficam com o pé, de certa forma, invertido, né? Um canhoto pela direita, um destro pela esquerda. E o Carrilho até tem os seus melhores momentos no primeiro tempo a partir dessa inversão do Ramon Dias. Mas era um jogo de os dois times com muita dificuldade de sair da pressão, de saída de bola dos adversários. O jogo tinha pouca continuidade. Acho que o que quebra mesmo é o lance que o Corinthians acha o primeiro contragolpe com o Fortaleza muito exposto. O lance E a partir dali o capital, jogo abre. O gol do Kaiser. Né? Do Kaiser. O lance do jogo é o gol que o Kaiser erra. Porque se o Kaiser faz o 7 gol ali, minutos do segundo tempo. o Fortaleza se encheria de ânimo para ir para cima e o Corinthians poderia ter... A história do jogo poderia ter sido completamente outra. Mas ele erra aquele gol que já dá uma murchada no time de imediato. E aí o Inacreditável Corinthians... Futebol Clube, né? Para quem não viu o na sequência lance, faz o gol. é um cruzamento na medida do Marinho, ali na linha da pequena E o área, Marinho mais está ou pelo lado menos. esquerdo nesse momento. Isso, do lado esquerdo, ele cruza a bola na linha da pequena área, o Renato Kaiser chapa e ela sai O por Kaiser cima. foi uma das mudanças do Voivoda para esse jogo em relação ao jogo de ida, né? O Ciro, a que dupla na de teoria é o zaga. titular, ficou hoje no banco Ele de mudou a dupla de reserva. zaga. Do jogo do Castelão, da ida, foram 7 mudanças. Mudou Brites e Cardona na zaga, lá foi Tite e Kusevich. Zé Wellison e Pedro Augusto foram os volantes, lá Sacha e Hércules. Marinho, onde lá jogou o Pikachu. Kaiser, onde na ida jogou o Lucero. Emanuel Martínez, onde na ida jogou o Breno Lopes. É isso aí. O Fortaleza está mais acostumado também a mexer, né? mexer. Embora o Corinthians do Ramon também tenha sido estabelecido, né, Agora nessa vê, parte sim. do campeonato assim, o Fortaleza também tem mexido muito. Agora é ver como vai ser esse Fortaleza com o Campeonato Brasileiro e com chances reais, né? Você não tem como excluir o Fortaleza. Não, Você não. pode reconhecer que o Concentração Fortaleza total, menos viagens. Exato. Você pode reconhecer o Fortaleza tem menos recurso, menos investimento do que Botafogo e Palmeiras, os outros principais candidatos. Mas a pontuação dele o credencia. Enquanto a pontuação não o afastar, e no fim de semana, o Fortaleza recebe o Cuiabá. Na teoria, é um jogo acessível para ele se recuperar dessa eliminação. A Sul-Americana, até pelo que aconteceu, já ter um histórico, de ter chegado a uma final, parado nos pênaltis, ter tido a sensação. Era uma ambição enorme do clube, em termos até de parte moral, tem um impacto. Mas o Fortaleza tem tudo para se recuperar e se manter ali na disputa. Me pareceu um Fortaleza cansado no jogo, em algumas coisas. Displicência no passe, rifando a bola com muita facilidade. É um jogo decisivo. E aí, quando o jogador ele acaba tendo essa ansiedade ou tocando de qualquer maneira a bola, às vezes é questão de cansaço também. Quem sabe, sendo eliminado da Sul-Americana, vai ter mais fôlego para tentar buscar o brasileiro. Vamos aguardar. A diferença de Fortaleza para Corinthians do Campeonato Brasileiro é de 24 pontos. 24 pontos a mais tem o Fortaleza em relação ao Corinthians.